O mundo em que vivemos é cheio de mistérios e coisas bizarras e horripilantes que não queremos ver fora de filmes de terror que vemos na televisão. Hoje iremos conferir algumas destas histórias. Tranque as janelas e vamos nessa. Viela Mundana apresenta Relatos Assustadores. O Homem da Capa Preta. Bom dia. Gostaria de compartilhar uma experiência real que ocorreu comigo alguns dias atrás. Sou uma pessoa de fé cristã, crescida na tradição de uma igreja protestante. Embora hoje em dia eu não me identifique mais especificamente como evangélico em termos religiosos, ainda mantenho minha devoção a Cristo como meu Salvador. Desde minha infância, enfrentei episódios de paralisia do sono, sensações de projeção astral e encontros espirituais que muitas vezes tinham características demoníacas. Recentemente, passei por uma experiência que se enquadra nesse padrão, mas que foi particularmente intensa. Naquela noite, fui para a cama sem fazer uma oração ou me conectar espiritualmente, uma vez que minha fé estava enfraquecida. De madrugada, despertei sentindo meu coração bater de uma forma mais intensa do que nunca. A sensação era tão forte que parecia quase palpável na minha cabeça. Estava suando, tremendo e tomado por um medo profundo, embora não conseguisse identificar a origem desse temor. Tentei me mover, mas me vi incapaz, algo que já havia acontecido em outras ocasiões. Porém, dessa vez, meu desespero era avassalador. Foi então que um homem surgiu do meu guarda-roupa, trajando um chapéu preto e uma capa preta, muito semelhante à imagem que descrevi. No entanto, seus olhos não estavam vermelhos. Ele se aproximou lentamente, agachando-se ao meu nível, chegando a poucos centímetros do meu rosto, e ficou me encarando por cerca de 3 minutos. E o mais surpreendente é que eu estava totalmente lúcido. Tenho certeza de cada detalhe, é como se tivesse ocorrido agora. Lembro-me claramente de ter invocado o nome de Jesus em minha angústia, buscando a proteção espiritual. Mas, para minha perplexidade, aquela presença não se afastava. Tentei repreender o ser maligno em nome de Jesus, mas mesmo assim, ele persistia em sua proximidade, abalando ainda mais minha fé. Como poderia algo assim acontecer? Como a presença de algo tão perturbador não poderia ser expulsa em nome daquele que conquistou a morte? Felizmente, a situação se resolveu quando consegui voltar a dormir e, posteriormente, busquei apoio de meu líder espiritual para orar por mim. Desde então, não experimentei mais essas sensações perturbadoras em minha casa. Sombras do desconhecido e um mistério sobrenatural. Ontem à noite, enquanto dava banho na minha filha de 1 ano, vivi uma experiência realmente desconcertante. Apenas por um breve instante, deixei-a sozinha em seu quarto, exatamente por cerca de 5 segundos. Peguei a toalha dela e segui diretamente para o banheiro, e ela me seguiu. Mas ao lançar um olhar em sua direção, percebi que ela estava segurando a meia que estava manchada de sangue. Numa fração de segundos, desviei meu olhar por 2 segundos para analisar a meia e, ao voltar a olhar para ela, pequenas gotas de sangue já estavam salpicadas no chão do banheiro. Com uma mistura de preocupação e medo, examinei minha filha minuciosamente. Verifiquei sua boca, suas partes íntimas, literalmente cada centímetro do seu corpo. No entanto, não havia qualquer sinal de machucado, ferimento ou fonte de sangue. Minha confusão aumentou quando notei que havia ainda mais sangue na tampa da privada. Curiosamente, as gotas pareciam aparecer somente quando eu desviava o olhar. Quero enfatizar que não estou imaginando isso. Com certeza, examinei minha filha minuciosamente e nem ela nem eu estávamos sangrando. Mesmo assim, estou profundamente perturbada por essa situação.
Minha filha tem apenas 1 ano de idade. Como poderia a meia dela estar manchada de sangue, sem que houvesse respingos no chão do quarto onde ela estava? As gotas de sangue eram notavelmente grandes, tornando ainda mais intrigante essa situação. Vale ressaltar que não temos animais de estimação em casa. Quando meu marido chegou, ele também examinou nossa filha minuciosamente e confirmou que ela não apresentava ferimentos visíveis. Além disso, o sangue não era proveniente de mim, pois eu estava longe de onde as gotas caíam. A perplexidade aumenta quando se considera que, caso ela estivesse sangrando, o sangue teria sido detectado no quarto ou até mesmo no corredor enquanto ela caminhava em direção ao banheiro. No entanto, as gotas de sangue apareciam somente quando eu desviava meu olhar no banheiro. Em um desses momentos, ao desviar meu olhar por apenas 5 segundos para encher a banheira, o sangue já estava espalhado na tampa do vaso sanitário, mas minha filha não estava suja de sangue. Diante dessa experiência inusitada, minha confusão e preocupação só aumentam. À medida que a noite avançava, a atmosfera no quarto parecia se tornar cada vez mais densa e opressiva. Ainda perplexa com o enigma das gotas de sangue inexplicáveis, notei que a temperatura do ambiente começou a cair drasticamente, apesar de nenhum ar-condicionado estar ligado e das janelas estarem fechadas. Decidi ligar para um amigo que era conhecido por sua profunda compreensão de questões paranormais. Enquanto eu explicava a situação, sua voz soava preocupada do outro lado da linha. "Isso não é algo comum", ele murmurou. Ele me instruiu a verificar novamente a meia da minha filha, prestando atenção em qualquer marca ou símbolo estranho. Com relutância, fiz o que ele disse e, ao examinar mais de perto, percebi um padrão intricado bordado na meia, algo que eu nunca tinha notado antes. Com uma voz tensa, meu amigo continuou: "Isso parece ser um sinal de um ritual sombrio. As gotas de sangue podem ser um prenúncio de algo sinistro. Você precisa agir rápido." Sua voz parecia distante, como se estivesse sendo interrompido por estática. Então, a ligação caiu abruptamente. A inquietante sensação de que algo não estava certo no ambiente se intensificou. O quarto parecia mais escuro do que deveria ser, como se as sombras estivessem se movendo de maneira sinistra. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto olhava para minha filha, que estava agora dormindo pacificamente, como se nada de anormal tivesse acontecido. De repente, ouvi um sussurro baixo, um sussurro que parecia ecoar em minha mente. As palavras eram indistintas, mas sua intenção era clara e algo estava tentando se comunicar comigo, algo que não era deste mundo. Olhei ao redor, tentando localizar a origem do som, mas tudo que encontrei foram as sombras dançando pelas paredes. Então, um arrepio arrebatador me percorreu quando percebi que a borda do espelho no quarto estava distorcida, como se uma figura obscura estivesse se materializando nele. A figura começou a tomar forma lentamente, revelando uma aparência distorcida e horrível. Meu coração disparou e minha respiração se tornou rápida e irregular. A figura sombria ergueu a mão em direção a mim, e uma sensação de pavor absoluto me dominou. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um grito agudo e acordei sobressaltada. Minha filha estava chorando no berço, sua meia estava limpa e não havia sinal de sangue. Ofegante e tremendo, abracei minha filha com força, sentindo um alívio momentâneo ao perceber que tudo parecia normal novamente. No entanto, a lembrança daquela figura sombria e das palavras sussurradas ainda me assombravam. Enquanto segurava minha filha nos braços, senti uma inquietante certeza de que algo além da compreensão humana havia cruzado o limiar entre os mundos naquela noite, deixando um rastro de mistério e medo em seu rastro. Gostou do vídeo? Espero que sim, para que continuemos a fazer
Deixe seu like e seus comentários, além da inscrição.